Passou um homem pela presidência dos Estados Unidos da América, chamado Theodore Roosevelt. E ele deixou uma frase, ele era amante do boxe, e ele ficava impactado quando participava de uma luta de boxe, e ele associava o boxe à vida. Então, no fim dos seus dias, depois de uma luta, onde ele ficou maravilhado com o que aconteceu, com quem ganhou e com quem perdeu, ele escreveu essa mensagem: não é o crítico que importa ou que conta, nem aquele que mostra como o homem forte tropeça, ou onde o realizador das proezas poderia ter feito melhor. Todo o crédito pertence ao homem que está de fato na arena, cuja face está arruinada pela poeira, pelo suor e pelo sangue, que luta com bravura, erra, bem verdade, cai seguidamente, mas tenta atingir o alvo. É aquele que conhece os grandes entusiasmos, as grandes devoções, e se consome numa causa justa. O crédito pertence àquele que no sucesso melhor conhece o triunfo, e quando fracassa, pelo menos falha ousadamente, de modo que o seu lugar jamais será contado entre as almas tímidas e frias desse planeta, que não conhecem nem a vitória e nem a derrota. Quando eu pego uma frase tão inteligente para a vida, e tão marcante e preparatória para a vida, eu me deparo com a nossa realidade. Como a nossa vida realmente é uma luta. E alguns vêm para o ringue ousadamente. A grande maioria, porém, fica na plateia só observando. E aqueles que estão na plateia, eles falam de quem está no ringue. E aqueles que estão no ringue não dá tempo de falar de quem está na plateia, porque eles têm que lutar. A sua vida, a minha vida, é uma luta constante. Alguém já disse esses dias que tinha que matar um leão por dia. Então eu respondi: se você tem que matar um leão por dia, então chegue no final do dia vitorioso sobre o leão. Não deixe o leão acabar com você. Se você tem essa consciência de que sua vida é uma luta, não desista, não se entregue. E olhando para tudo isso, eu vejo que a nossa vida, em cada área, em cada segmento, é uma luta. Alguns ficarão falando de quem lutou. Alguns de nós só vamos apontar para quem caiu, para quem beijou a lona, para quem na vida fracassou, porque a plateia faz isso. A plateia nunca fala de si mesmo. A plateia fala o que está vendo. A plateia vê o Big Brother e comenta o Big Brother, não comenta a Big Casa, a Big Família. Você comenta o reality e esquece da sua realidade. E a plateia comenta aquele que cai e comenta aquele que sobe no pódio. Eu me lembro um dia, quando ainda atleta profissional de futebol, eu errei um pênalti e o meu time perdeu. Eu era um dos mais confiantes para bater e chutei a bola na trave. E o meu time perdeu. Então eu era o comentário da vez. Errou o pênalti. E isso levou semana inteira até o próximo jogo. Depois, um outro pênalti, eu bati e fiz o gol. E o meu time ganhou. E eu era o comentário.
que eu bati e o time se sagrou campeão. Mas o fato que eu quero passar para cada um de nós é que, ganhando ou perdendo, uma observação: eu estava lá. Eu nunca serei contado entre as almas frias, despreparadas, desmotivadas, tímidas, covardes, que nunca conhecerão nem a vitória e nem a derrota, porque nunca estiveram lá. Na verdade, o convite de Deus é muito arrojado. Eu me lembro ainda quando jovem, quando criança, eu estava sentado no estádio e vendo o time jogar. E sentado no estádio, junto com o meu treinador do juvenil, eu disse a ele, ele chamava o senhor Luiz, falei: seu Luiz, um dia eu estarei aqui, e todas essas pessoas estarão me vendo jogar. Ele riu, bateu no meu ombro e falou: muito bem, Rinaldinho. Eu era muito jovem, muito pequeno. Você entende o que, de certa forma, Deus está querendo falar para você? Que você pode ser alguém que vai passar pela vida, vai ficar só na plateia e nunca vai experimentar nada, porque sempre tem medo de tudo, porque sempre fala da vida dos outros, porque sempre aponta para a vida dos outros. O centro da sua realidade não é você, são os outros. Você passa por aqui falando mais de outro, de conquista de outro, de problema de outro, de governo de outro, de time de outro, de conquista, de vitórias de outros, do que das suas. Alguns dias atrás, eu cheguei na igreja e alguém chegou para mim e falou assim: somos campeões da América, parabéns, o seu time, pastor, é campeão da América. E eu olhei para ele e eu disse assim: interessante, segunda-feira eu fui no banco e nada mudou na minha conta bancária. De que vale ser campeão? Uma guerra de egos, as pessoas são fanáticas, não sabem nem por quem, e nem para quem. Eu vivo a minha vida, eu não vivo a vida do outro. A vida do outro que eu gosto, o time que eu gosto pode ganhar, gostei, acabou. Mas se não ganhar, gostei também, acabou. Não me faz diferença nenhuma. Eu tenho que ser mais sábio para viver. Eu não posso viver a vida dos outros, e porque me falta alegria lá em casa, eu extravaso quando o meu time ganha. O time ganhar não acrescenta nada no seu relacionamento, não acrescenta nada na sua cozinha, na sua despensa, na sua conta bancária. Acorda para a realidade, não viva a vida dos outros. Se alegre com quem se alegra, se entristeça com quem se entristece, mas a sua vida está na reta. É você que vai passar por aqui e vai dar sentido à sua vida ou não. Muitas pessoas vão para o túmulo arrependidas de terem vivido a vida que viveram. E é isso que Deus me traz aqui. Um dia eu estava no Nordeste, sentei no último assento do local de culto. Tinha umas 1.500 pessoas naquele lugar. E eu me sentei, eu me lembro, eu fiquei de frente para o pregador, para o corredor. E naquela noite, naquele culto, eu disse a mim mesmo: um dia eu vou estar pregando ali, onde ele está. As pessoas do meu lado, mesma coisa, bateram a mão no meu ombro. Você vai. Te dá uma colher de chá, você vai. Antes que o ano terminasse, eu estava pregando lá. Detalhe, eu era um jogador de futebol, estava de passagem naquele lugar. Ninguém me conhecia lá, naquela reunião. Nem sabia se eu conhecia de Bíblia ou não.
não se sabe como, nem de que jeito, alguém chega até mim e diz: você quer pregar em tal lugar, tal dia? Eu disse: estou pronto, eu sei que vou, eu sabia que iria pregar. Quer saber por quê? Porque eu não sou massa, eu não faço parte do bolo todo, eu não faço parte daquele fermento todo, eu sou um ingrediente especial. Eu olho a vida do jeito que Deus me olha. Deus tem algo especial para mim, então eu tenho algo especial para fazer. Eu confio e creio, e sei, e decido que direção vou dar à minha vida. Eu não ando por aí vivendo a vida de outros. Eu não ando por aí focando em alegrias passageiras. Eu não me perco em discussões tolas. E eu não ando por aí com falta de sabedoria. Eu me agarro na palavra do Senhor para aquilo que realmente me dá direção. O que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou vivendo a vida que vivo? Você já se perguntou por que você está vivendo a vida que vive? Tem muita gente querendo vitória na vida, mas se comportando no dia a dia como derrotados. Muitas pessoas querem passar num exame, num concurso, numa entrevista, e eles simplesmente não se preparam. Conheci uma pessoa, queria muito tirar a sua carteira de habilitação, e já sabe dirigir. E ele disse: eu vou tirar de letra. Só que ele não passava no teórico. No prático, ele conseguia, mas ele não se preparava no teórico. E ele foi reprovado 5 vezes. Até vir pedir ajuda. E eu disse: o que você quer? Eu quero que o pastor ore por mim, para eu passar no exame teórico. E eu disse: e você estudou? Não, não posso orar. Como é que eu vou orar para você passar no exame teórico, se você não sabe nada? Você não sabe placa nenhuma, você só sabe dirigir. Assim é a nossa história. A vida de muita gente é alguém que sabe tudo e vive como quem não sabe nada. Como assim vive? Sofre na vida. Ele sabe tudo, ele entende tudo, ele vê tudo, ele conhece tudo, ele sabe de negócio aqui, ele sabe ali, ele sabe lá, só que ele é despreparado para a vitória. Ele quer um emprego melhor, ele quer ganhar mais, mas ele não sai atrás, ele não corre atrás, ele não vai à luta, ele não arregaça as mangas, ele não pega no pesado, ele não demonstra. Escute, nós pensamos que temos que enganar quem vai nos contratar. Não, o segredo do sucesso é você estar em sintonia com o seu Criador, a capacidade que Ele te deu, você exercer o melhor de você, onde você exerce excelência em tudo, ainda que ninguém veja. Deus vê que você é caprichoso, Deus vê que você não é preguiçoso. Escute de novo, Deus tudo vê, e é Ele quem move o coração dos homens. Eu e você fomos ensinados pela nossa cultura paupérrima, míope, que nós temos que enganar quem enxerga apenas com os olhos físicos. Só que ninguém consegue enganar todo mundo todo o tempo. Você, por melhor que seja, vai enganar alguém por um tempo. Muita gente, por um pouco de tempo, mas não conseguirá enganar todo mundo todo o tempo. E se eu não vou conseguir enganar todo mundo todo o tempo, eu tenho que mudar meu comportamento, minhas atitudes,
para que aquele que tudo vê, abra o céu sobre a minha cabeça. Mateus 14, do verso 22 até o verso 29, diz que Jesus manda os discípulos passarem para o outro lado. Ele fica ali orando, e depois às 3 horas da manhã, mais ou menos aí, o povo que tem medo de escuro, vai vendo aí, os discípulos estavam no barco e um vento contrário, vento muito forte, eles não enxergavam nem um palmo à frente dos seus olhos, e de repente ele vê alguém, ou melhor, os 12, fala 12 homens, provavelmente barbados, e os 12 homens no barco, rema, 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 e de repente alguém vem andando, com suas vestes flutuando ao vento, sobre as águas. Os discípulos, diz a Bíblia, que vendo caminhar sobre as águas, sobre o problema, acima das circunstâncias, acima das dificuldades, acima daquilo que impunha medo neles, alguém estava andando ileso, acima de tudo aquilo que me derrubava. A Bíblia diz que eles se assustam e confundem com um fantasma, e a Bíblia diz literalmente que os discípulos começaram a gritar. Quem aqui já gritou com medo? Ninguém? Oxe, quando eu era criança eu já gritei tanto. Será que eu sou de outro planeta? Do planeta que grita e que tem medo? Vocês nunca tiveram medo? Sério? A irmãzinha teve coragem, levantou a mão. Quem mais? A outra ali, outra aqui também, do meu time. Ninguém mais? Aqui. Lu. Quem mais? Lá atrás, tá lá, a gente tendo coragem de levantar, vou passar vergonha, mas vou levantar a mão. A lá, outra ali também teve medo. Ei, tudo bem, vocês já tiveram medo, eu também. Mas agora a pergunta que eu vou fazer, presta atenção, hein? E nessa idade que vocês têm agora, vocês já gritaram de medo sem parar? Gritaram e ficaram gritando de medo. Não? Já pensou o Clayton desse tamanho gritando de medo? Fica de pé só para a gente ver o seu tamanho, Clayton. Olha só. Ai. Já pensou Arley gritando de medo, Arley? Um gritinho, aí você fala, que susto. É ou não é? Sem falar que o medo está tomando conta e corroendo, mas a Bíblia diz que os discípulos gritaram, igual faz um gol, gente, o pessoal que faz gol, e eles, Você consegue ver os discípulos? Você imagina essa cena? Não? Então vamos ver se é verdade o que está escrito. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma aí? Tiveram um sustinho. Meu coração. Será que foi isso? Como é que gente barbado consegue gritar de medo e se manter com medo diante de uma situação? Quando eu disse a vocês, presta atenção no que eu vou te falar agora. A sua realidade se mostra naquilo que te causa medo. Quem é você? Quem eram aqueles discípulos? Eu enfrento o demônio, eu expulso o demônio, vem aqui, olha, então demônio, eu te expulso pelo Jesus que está aqui, que eu creio, e eu enfrento qualquer coisa, quando na verdade, aquilo que ele desconhece, causou medo, e a reação deles, não foi ficar paralisado, nem ficar com medo, nem abaixar quietinho, foi gritar. Sabe que o grito, ele tem várias conotações na nossa vida. Sabe por que um casal, eles gritam um com o outro? Porque seus corações estão
tão longe, que eles não conseguem se ouvir mais. No começo do casamento, era amor daqui, pombinha dali, gatinha de lá. Agora os bichos cresceram. Agora é vaca, baleia, burro. É ou não é? Os bichos aumentaram, cresceram. E os gritos apareceram porque os corações se distanciaram. Ela está na porta do quarto, ela grita. Ela está na sala, a sala da cozinha, como daqui a ali, 5 metros, ela grita. Ele está na televisão, ele grita. Os corações estão distantes, cada um procura o seu lugar seguro, e o seu lugar seguro às vezes é gritando. Se sente seguro só quando grita. Ele é tapado, ele é um burro, um jumento, ele só atende quando eu grito. Se eu não grito, ele não faz nada, ele fica lá, parece uma estátua, parece que ele está morrendo, não se mexe. E a palavra de Deus diz que aqueles discípulos estavam temerosos, eles nem se lembraram quem eles eram. Sabe por que a gente grita? A gente não sabe quem nós somos mais, a gente se esquece. Eles nem se lembraram que horas atrás eles estavam com Jesus fazendo uma cruzada evangelística, onde mais de 5.000 pessoas foram atendidas. Eles mal saíram da presença do Senhor e mostraram a realidade com a situação da vida que nos causa medo. Medo é incapacidade, é quando vem uma doença, é quando vem alguma coisa que nos toma por completo, você não tem atitude, você não tem saída, você fica nas mãos da situação, nas mãos do vento, nas mãos da água, você vê a noite caindo, não há onde se agarrar, não há em que se agarrar, não há em que se apegar. E de repente, para piorar, você diz, não dá para piorar mais minha vida. Aí piora. Você vê um fantasma. Você vê aquilo que era ajuda, você confunde com fantasma. Aquilo que veio ao seu encontro para te ajudar a atravessar do outro lado, você grita, querendo espantar, porque acredita que veio para o mal. Se você quer experimentar milagres na sua vida, vai ter que acontecer um confronto com a sua maior dor, maior dificuldade, porque quem busca um milagre, o milagre só acontece em situações que normalmente nós não conseguiríamos. Por isso que quando acontece nós chamamos de milagre. Milagre vem quando eu não posso fazer, já tentei, já fiz de tudo, não deu certo, então, de repente, algo acontece, isso eu chamo de milagre, mas para mim, milagre é o normal acelerado, ele vem antes do tempo para me socorrer, para que eu não venha sucumbir. Então, se alguém quer experimentar um milagre, tem que se encontrar com o fantasma que tem dentro de você. Como assim? Todos nós temos nossos fantasmas. E esses fantasmas nos levam para o mundo imaginário de quem você é. Esses fantasmas muitas vezes tiram você desse casamento e levam, você vive esse casamento pensando no outro, pensando na outra. Esses fantasmas levam você, trabalhando nessa empresa, você está sonhando com a outra. Você vive um mundo imaginário. Jesus chega para trazer você a sua realidade. E quando Ele está chegando,
os discípulos estão gritando, qual era o lugar mais seguro daquele momento? Fala assim comigo: o barco. O lugar mais seguro era o barco, amém? Mas se eu quero um milagre na minha vida, se eu preciso de um milagre na minha área financeira, eu não posso viver a vida como eu estou vivendo hoje. Eu preciso mudar, porque senão eu terei sempre essa vida financeira. Se eu preciso de um milagre no meu relacionamento, eu não posso me relacionar como eu me relaciono hoje, porque se eu continuar me relacionando assim, assim vai continuar meu relacionamento. Eu não posso continuar trabalhando como eu trabalho assim, não está dando para viver. Significa que eu não posso esperar um fantasma aparecer. Eu não posso esperar um anjo descer do céu para me trazer dinheiro. Eu não posso esperar em casa alguém bater na minha porta e me dar um emprego. Não! Se você está desempregado, está sem fazer nada, você tem que mudar a sua situação ali. Como é que se muda? Pedindo a Deus um milagre. E para pedir a Deus um milagre, você vai enfrentar o vento, o mar, a escuridão e na sua mente a dificuldade de ter visto um fantasma. E o que eu devo fazer então? Simples. Você está desempregado, ao invés de você ficar nos Facebooks da vida, nos YouTubes da vida, faça um curso online. Foca. Se prepara, mas eu não tenho condições, tem cursos grátis. Começa a procurar o dom que você tem. O lugar mais seguro daquele momento era o barco. E presta atenção no que aconteceu. Quem vai experimentar milagres vai ter que sair do barco. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu vou ter que sair da minha zona de conforto? Sim! Sim, você vai ter que sair. Ah, mas Rinaldo, eu vim aqui hoje para ouvir sobre como derrotar o diabo. Eu já estou te ensinando. Só não estou falando o nome dele, porque muitas vezes o diabo na sua vida é você mesmo. Não, eu não pode ser. Eu? Não pode ser. Eu? Não. Sim, você vê fantasma. Sim, você vê um leão no caminho, e por isso é que não vai. Sim, você vê o sol muito quente, por isso que não sai de casa. Sim, você vê a chuva caindo e parece que você é de açúcar, então você não vai porque está chovendo, vai deixar para depois. Sim, você vai adiar qualquer decisão, você vê fantasma, você vê dificuldade em tudo, você vê alguém que não gosta muito de você, está no seu caminho, então você não vai. Ah, não, eu não vou porque cansa muito. Sim, eu sei disso. E a palavra do Senhor diz que se você quer milagre, na sua área em que você precisa, tem que sair do barco, tem que sair do ninho, tem que sair da cama, tem que sair de casa, tem que sair de debaixo da cola da mãe e do pai, tem que sair para o mundo. Se você quer bênçãos, você tem que pagar um preço. Se você quer mudanças ou um sobrenatural na sua vida, você tem que mudar. Não dá para ter isso sendo quem você é, porque quem você é não resolveu até hoje. Vira para alguém que está do seu lado, faz assim, ó, misericórdia. Porque eu vim no culto hoje. Fala assim, olha, eu só ouço Deus falando com você. Gostou dessa, né? Só fala com o outro, né? Com a gente não fala, não. Uma pessoa falou assim, eu não tenho sorte na vida. Não tenho sorte. Pastor, não tenho sorte. Eu falei assim, você sabe o que é sorte? Sorte é o cara que está lá, acha um bilhete, aquele bilhete é premiado,
Falei assim: sorte é quando oportunidade encontra preparação. Escute, de novo. Sabe o que é sorte na sua vida? É quando oportunidade se encontra com a sua preparação. Esteja preparado sempre, porque as oportunidades virão. Não se prepare e você vai dizer que não teve sorte. Sorte é quando você está preparado, está pronto, no lugar certo, vai alcançar a oportunidade, porque as oportunidades virão. Amém? Ao invés de você estar parado, dormindo, se prepara. Quando você se prepara, Deus prepara a oportunidade. Deus estava preparando a oportunidade para os discípulos, todo mundo ali com medo no meio do mar, e o verso 28, a palavra do Senhor começa a falar de alguém que se destaca no meio do medo. Como assim? A Bíblia diz que todos gritaram, amém? Amém, gente? Então todos tiveram medo, todos eram medrosos, só que no meio de 12, um decidiu encarar o medo. No meio de 12, um decidiu não ser como os 12. Um decidiu estudar, um decidiu se preparar, um decidiu se formar, um decidiu acordar de madrugada, trabalhar, um decidiu emagrecer, um decidiu cuidar do seu corpo, um decidiu fazer o regime, um decidiu mudar a história, um decidiu que não ia viver à mercê de essa crise de identidade das pessoas que não sabem para onde vai, para onde andam, para onde vai esse mundo. Um decidiu se preparar para o que vai vir aí. Um decidiu pegar a oportunidade e não largar mais, porque a oportunidade vem, esteja preparado. A Bíblia diz no verso 28, quem foi com ele? E respondeu-lhe Pedro, e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo, porque ele não tinha coragem, ele não tinha força, ele tinha medo, e Jesus disse assim para ele, vem. Um decidiu ter personalidade, e não depender do que os outros pensam, porque os outros 11, o lugar seguro ali era o barco, gente. Ninguém quer sair do seu lugar seguro. Vocês conhecem a história da vaquinha? O sábio e o seu discípulo foram numa fazenda, visitaram uma fazenda, uma família muito boa, muito hospedou eles, mas muito pobre. E eles viviam do leite da vaquinha, vendiam leite todo dia e ali comprava comida para sobreviver. Então, na hora de ir embora, o mestre falou assim para o seu discípulo, olha, eu vou conversar com a galera aqui, você vai, pega essa vaquinha sem ninguém saber, leva no precipício e joga ela lá de cima. O discípulo foi e fez. Pegou a vaquinha, levou e os dois foram embora. 3 anos depois, eles voltaram naquele lugar. E aí perguntaram pela família que morava lá. Eu queria saber, uma família bem pobre que morou aqui, onde é que ela está? Porque eles viram carro zero, televisão, a coisa moderna, mudada, prosperidade, e então perguntaram pela família, o que foi da família, e ficaram até com a consciência pesada. O discípulo pensava assim, matamos a família. Então, eles contaram, não, nós nunca saímos daqui, somos nós. São vocês? Sim, mas o que aconteceu? E eles disseram, há 3 anos atrás, nós tínhamos uma vaquinha,
E essa vaquinha nos dava leite, e com esse leite a gente vivia, fazia queijo, vendia, leite vendia, e a gente vivia com aquele dinheirinho da vaquinha, com aquele leite vendido da vaquinha. Não tínhamos outra perspectiva de vida, mas um dia ela apareceu morta. Então, nós descobrimos que a nossa vaquinha morreu. E depois que a nossa vaquinha morreu, nós descobrimos todas as habilidades e dons que haviam dentro de nós e que estavam enterrados porque dependíamos da vaquinha. Alguns de vocês estão vivendo com a vaquinha. Quando for tirar dessa vaquinha, vocês vão chorar muito, porque é a sua zona de conforto. Aí não adianta ficar no quarto chorando, não adianta ficar na casa encruado, não adianta ficar se escondendo da realidade da vida, porque tem vergonha que um dia caiu, e está marcado na história que você foi uma vergonha. Não adianta esconder. Um dia, Deus vai ter que tirar você da zona de conforto, pelo menos vai tentar. Ele vai aparecer, e ao seu entendimento vai ser como um fantasma, um susto muito grande, algo que cause temor, mas Ele vai aparecer, e vai lhe dar a oportunidade de mudar a sua história. Deus não é injusto com ninguém, ninguém vence na vida, nasceu escrito: esse vence, esse não, esse vence, esse perde, esse vai ser bonito e esse vai ser feio. Não! Deus dá a mesma condição a todos os seus filhos, porque a sua palavra diz que Ele não faz acepção de pessoas. Se Ele ama um, Ele ama todos, incluindo eu e você. Se Ele capacitou a um, Ele capacitou a todos, incluindo eu e você. O fato é que quando eu estou no barco, e eu sou desafiado a sair dele, alguns ficam com medo de sair porque está muito escuro. Eu não tenho bússola, eu não tenho GPS, eu não tenho luz, eu não tenho visão. Como é que eu vou acreditar numa voz? Esse é o problema. Ou você acredita na voz da palavra do Senhor, mesmo sem ver, mesmo sem saber, mesmo sem outra orientação qualquer, mas você ouve a voz do Mestre e obedece. Se você não fizer isso, você não verá milagres na sua vida. Não busque segurança, busque onde está a sua fé. A palavra do Senhor diz que Pedro não hesita e também não incita outros a ir com ele. Vamos lá, o que você acha? O que você acha? Vamos lá? Será que é o mestre? Vamos lá? Não! Ele mesmo tem personalidade para ele muda para ele não coage ninguém, ele não manipula ninguém, ele não obriga as pessoas da casa dele, o irmão dele a seguir. Olha, eu estou te obrigando, que eu sou seu irmão mais velho. Ele não faz como alguns pais hoje: eu obrigo, eu só te ajudo se você fizer o que eu mando, o que eu quero. Não, ele não faz isso. Ele ouve uma voz, e ele diz: Jesus, se és tu, me manda ir ter contigo também, sobre esse problema, sobre as águas. E a Bíblia diz que Jesus diz a ele: vem! E a Bíblia diz que ele, descendo do barco, fala comigo, andou sobre as águas. Diga assim: 11 ficaram no barco, um saiu do barco. 11 ficaram com medo. Diga, um encarou o medo. Todos eles gritaram, mas um deles que gritou disse: eu vou vencer esse medo. Todo mundo está na pandemia, mas tem os Pedros da vida que vão dizer: eu vou vencer a pandemia.
O interessante é que ele muda a história dele, ele reage ao medo, fala comigo, enfrentando o medo. Sabe como é que você vence a maior dificuldade da sua vida? Não é fugindo e nem contratando alguém para resolver. É você se preparando para descer do barco. Eu vou na água revolta, vai. Eu vou nesse vento terrível, vai. Porque quem está com você está andando acima das águas. Quem falou com você não foi um homem, foi um Deus. Quem falou com você é aquele que tem a sua vida nas mãos, e o que ele te mandar fazer, faça, ainda que ninguém entenda, você vai entender que você não precisa buscar a aceitação das pessoas para ser quem você é, ele quer que você seja quem Deus fez você ser. A personalidade deformada nos leva a ficar no barco, mas aquele que não se conforma com as coisas que estão acontecendo na sua vida, desce do barco. Agora eu vou te fazer uma pergunta para você pensar bastante. Imagina comigo que você recebeu uma palavra agora e vai morrer daqui a 30 dias. Fala assim comigo, vixe. Sabe o que é vixe? É que não dá tempo de nada. O que você vai fazer em 30 dias? Me diz. Planeja aí 30 dias. Daqui 30 dias, Beto, virei recolher você. Aí você vai, 30 dias. Primeira coisa que você vai pedir, oh Deus, 30 dias eu não vou deixar a Tayla bem. Eu preciso fazer um seguro. Hã? Gostou, Tayla? Bom, né? Preciso fazer um seguro. O que você vai fazer em 30 dias? Me diz. Se você pudesse agora viver esses 30 dias, você viveria com medo? Viajaria para onde não viajou? Faria o que nunca fez? Teria coragem, porque você sabe que agora tudo que fizesse não ia morrer? Só ia morrer daqui a 30 dias? Então não deu ainda o prazo? Significa que eu vou fazer tudo que eu quero fazer. Você teria coragem? Enfrentaria? Consertaria? O que eu quero que você entenda é que tem muita gente vivendo a vida dos outros, e esquecendo de viver a sua própria vida. Pedro, se ele ficasse no barco, ele estaria vivendo a vida dos 12. Quando ele sai do barco, os 11 continuam vivendo a vida uns dos outros, mas Pedro começa a viver a história dele. O que isso me leva a crer é que tem muita gente, esposas, vivem a vida dos maridos. Senão o marido larga dela, ela engordou, teve 10 filhos, já não é mais a mesma, ele quer outra, então ela fica insegura. E ela fica querendo agradar em tudo, ainda que desagradando ela mesma. E quando ela acordar, no fim da vida, ela vai ver que o maior arrependimento dela foi não ter vivido a vida dela. Tem filhos que vivem a vida dos pais, são oprimidos. Tem pais que vivem a vida dos filhos, são manipulados. Tem esposas, tem pais, tem mães, tem maridos, tem patrões, tem profissões, tem pessoas que vivem a vida da empresa. Ele trabalha de sol a sol, nunca tira férias por 30 anos. Quando ele está no leito de morte, ele vê que ele não viveu, ele viveu por uma instituição, por uma empresa, ele vê que a vida não valeu a pena. Sabe, quando você chegar, perdão da expressão, eu não acredito que todos chegarão, mas se você chegar aí aos 98, 99 anos, e você olhar para trás, eu vou lhe dizer, não dá tempo de descer do barco. Jesus passou e você ficou no barco.
A pior coisa é alguém se lembrar e falar assim: puxa, eu devia ter casado com fulana e não casei. Eu deveria ter me casado com fulano e por causa dos meus pais eu não me casei. Eu deveria ter trabalhado em tal lugar, mas por causa da minha mãe decidi que não. Eu deveria ter feito isso, deveria ter feito aquilo, sabe? O que sobra dessas pessoas? Muitas histórias e muito sofrimento, muitas decepções, muitas tristezas. Eles dizem: eu não abri um negócio porque meu pai falou. Olha, eu não fui, eu não me casei, eu não comprei aquilo, eu vendi aquilo, porque meu irmão mandou, porque minha esposa mandou. Ei, Pedro, o verso 29 diz que Pedro teve coragem para enfrentar o medo e ousadia para fazer a sua história. Quem não sai do barco, a Bíblia diz, ele desceu do barco, e fala assim comigo, e andou sobre as águas. Quem não sai do barco, torce para que ninguém consiga descer do barco. Porque se alguém descer do barco e tiver sucesso, vai ser melhor do que ele. Por isso que a grande maioria de nós são massa de manobra, um manobra o outro. Nós vivemos a vida como gados. O primeiro da fila direciona todo o resto da manada, até que alguém levante a cabeça e veja o seu Senhor andando sobre as águas. E veja que o Deus que te chamou, que te criou, está acima desse problema. Tem gente que vai conseguir levantar a cabeça e olhar para o andar de cima, mas a grande maioria fica no conforto do seu apartamento, no conforto da sua casa, no conforto do seu trabalho, no conforto do seu carro, no conforto da sua família, e não muda nada. Entra ano e sai ano, ele faz votos, faz promessas, mas não muda nada, porque ele não é Pedro. Ele é qualquer um dos discípulos, mas ele não é Pedro. Se você quer mudar de vida, pare de ouvir conselhos de pessoas e ouça a palavra de Deus. Ela te coloca acima dos seus problemas, das suas dificuldades. E a Bíblia diz que Pedro, para ir de encontro ao Senhor, ele teve uma grande fé. Ele só começou a afundar quando a sua fé ficou pequena. Às vezes você sai do culto e sai tão forte que nem Golias, se ele aparecesse aí, você destruiria ele. No outro dia, segunda-feira, a sua fé está tão pequena, tão fraca, que nem parece que você esteve diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Volta os lamentos por causa da esposa, por causa do marido não presta, eu casei com o homem errado, o Brad Pitt sobrando e eu aqui com esse cara, e aí vem os lamentos, as dores, sofrimento, e o Bradinho lá e eu aqui, e agora sou obrigado a estar com esse. O que a palavra de Deus me ensina é que quem está no barco, fala assim comigo, fala de quem sai. Sabe quem está no barco, o que é que consegue fazer? Eles ficaram assim, vamos ver os 11 discípulos? Lá, Pedro, é maluco ele? Não, Pedro, você não bate bem, você nem sabe, é um fantasma. Não, é o Senhor. Eu sei discernir a voz do meu Senhor. É o Senhor. Agora os 11 falaram assim, eu não tenho coragem não. Esse Pedro é corajoso, eu não vou não. Eu não quero nem ver, o Pedro vai sumir, Pedro vai sumir. Hein? Quem está no barco, só enxerga quem sai do... Agora a pergunta é boa, hein? A pergunta é boa, capricha. Vira para alguém que está ao seu lado, dá um olhar 44 assim, e diz assim,
Você é do que fica ou do que desce? E agora? A mulher vai falar, você sabe que eu sou decidido. Você que não toma partido, eu já sei o que eu quero. Você que não sabe nada. Eu sei disso. Conheço essas histórias. Mas o verso 29 diz assim, quem sai do barco, fala comigo, conta milagres de si mesmo. Quem fica no barco, fala assim comigo, conta milagre dos outros. Quem desce do barco experimenta milagres. Quem não desce do barco conta de quem viveu milagres. Aí vamos para o culto então. Vamos para o culto de final de semana. 12 discípulos no culto. 11 deles vão testemunhar. E eles vão falar. Jesus estava de um lado do mar da Galileia, nos mandou atravessar. E nós atravessamos, os ventos e as ondas eram contrárias, vai vendo os 11 contando para a igreja como vocês aqui, e se eu fosse um dos 11, de repente os 11 iriam dizer, então, todos nós gritamos, ficamos tomados de terror, de pavor, não reconhecemos a voz de Deus, e quando a gente não ouve a sua voz, e os nossos olhos não o veem, nós achamos que era um fantasma, todos ficamos paralisados de medo, mas teve um no meio de nós, que decidiu enfrentar o fantasma, que decidiu encarar o medo e ouvir a voz do mestre. Ele andou sobre as águas. Vai Pedro sozinho na outra igreja agora. Irmãos, Pedro era carioca. Irmãos, eu vi o mestre, eu ouvi a sua voz, e ele me falou, vem Pedrão, e eu vi, eu estava gritando, quando eu ouvi a sua voz, eu decidi enfrentar, e olha o que Pedro vai contar, e eu, irmãos, andei sobre as águas, a igreja vai falar, glória a Deus, fala glória a Deus, glória a Deus mais morto, né? O cara andou sobre as águas, você deu esse glória a Deus. O que tem andar sobre as águas? Quem é você? Você é daqueles que ficam no barco, contando só milagres que Deus fez na vida dos outros? Ou você é daqueles que não suporta isso e diz para você mesmo, não, quem tem que experimentar milagres sou eu, porque eu creio nele, eu creio na palavra dele. Sabe o que Jesus conclui dizendo? Que Pedro só conseguiu fazer isso, fala assim comigo, porque ele teve uma grande fé. E sabe por que ele afundou depois? Porque ele deixou essa fé escapar. Sabe por que você tem vitórias às vezes, e depois você tem derrotas? Porque às vezes você tem uma grande fé, e outras vezes, você se deixa levar pelo vento, pela água, pelo medo, pela escuridão. Quando você parar de olhar as circunstâncias e as situações e focar na palavra de Deus, a Bíblia diz que você vai andar sobre as águas. Amém? Amém, gente?